Olá, oitavoanos! Sou a professora Cristiane Nunes de Lima Gomes e vamos ter uma aula de História, um tema tão pertinente que foi escolhido pelos historiadores como um marco para o período histórico que vivemos, a Idade Contemporânea. Mas onde terá acontecido esse fato tão importante, esse processo tão importante para a história? Vamos descobrir? A professora trouxe para vocês alguns slides, em um deles um cartaz. Esse cartaz faz referência ao país onde aconteceu. Que país? França? Muito bem! Como que você chegou a essa conclusão? Ah, por conta da torre. Muito bem, Torre Eiffel. Você fez uma outra observação. As cores da bandeira francesa. Muito bem. Se nos atermos mais um pouquinho, a gente percebe que tem uma frase em francês, que traduzindo será liberdade, igualdade e fraternidade. Lembra dessas palavrinhas? Ideais do movimento iluminista, movimento intelectual que valorizava o uso da razão, que criticava algumas ações da Igreja Católica e ações de reis que mandavam sem respeitar direitos do povo, reis absolutistas, reis que concentravam os poderes em suas mãos. Agora que vocês já sabem que vamos falar sobre um acontecimento importante na França, é importante nos atermos a quais serão os nossos objetivos para a aula de hoje. Vamos ver? Na aula de hoje eu tenho como objetivo de aprendizagem identificar, analisar, relacionar o processo de Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Nossa, professora, é muita coisa. Sim, pessoal, é muita coisa. Por isso, na aula de hoje a gente vai focar em dois objetivos principais, que será compreender como que estava a França pré-revolucionária e como era composta a sociedade francesa, certo? Vamos lá? Falando em revolução, a gente tem que entender o que é uma revolução. A professora trouxe um conceito de revolução para vocês, tirado do dicionário, um vocábulo. Ação de revolucionar, de incentivar uma revolta, rebelião, insurreição. Muitas foram as revoluções liberais do século XIX. Revolução Francesa é uma revolução que começa no finalzinho do século XVIII e se estende pelo século XIX. Mudança profunda ou completa. A Revolução Francesa é uma mudança profunda. Vejamos que é uma mudança nas questões políticas e sociais, certo? Mas como estava a França às vésperas dessa revolução, final do século XVIII? A França era um dos países da Europa mais habitado, cerca de 28 milhões de pessoas. Só que não era um país muito justo, vivia nos moldes do antigo regime. Tinha uma monarquia absolutista. Lembram? Monarquia absolutista? Não? Então vamos retomar aí um pouquinho. Monarquia absolutista, gente, era uma forma de governo onde reis e rainhas concentravam muito poder em suas mãos. Não seguiam um livro de leis ou uma constituição, criavam as próprias leis, convocavam o exército, criavam novos impostos a todo momento. Era uma situação em que o povo não tinha participação política. E falando em povo, como estava composta a sociedade francesa às vésperas da Revolução Francesa? A sociedade era estamental, isso é, composta por estados. 3 estados. Primeiro, clero, representantes da Igreja Católica. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, amplo, a maior parte da população, 97%, o povo. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses estados. O clero, trouxe para vocês uma imagem de um arcebispo de Sens, era dividido em 2. Havia o alto clero, composto por papa, cardeal, bispo, e o baixo clero, representantes da Igreja Católica mais próximo ao povo, que seriam padre, monges, isso, também frades, e que viviam de forma confortável, cobravam impostos, cobravam dízimo, taxas para casamento, batismo, sepultamento, viviam de forma tranquila. Não tinha situações de penúria, como vamos ver daqui a pouquinho.
o clero vivia de forma confortável. O segundo estado, composto pela nobreza, podia ser dividido em 4 categorias. Tinha a família real, que era quem? Rei, isso, rainha, os herdeiros. Tinha também a nobreza cortesã, que vivia do luxo ali no palácio, na corte. Tinha nobreza provincial, que talvez vocês já tenham ouvido falar aí, e visto imagens em séries e filmes, que eram aqueles nobres que viviam no campo, em palacetes muito luxuosos. E tinha também a nobreza de toga. A nobreza de toga era composto por burgueses, comerciantes enriquecidos que compravam títulos de nobreza. Esses sofriam um pouco de discriminação, mas esses 4 tipos de nobreza viviam com muito luxo, ostentação, conforto. Viviam em banquetes, em festas, não pagavam impostos, exceto a Igreja Católica. Na verdade, o segundo estado recebia muitos impostos, vivia de forma confortável. Já o terceiro estado, a grande maioria, era um grupo heterogêneo, muito diferente. Era composto por camponeses, trabalhadores rurais, por trabalhadores urbanos, conhecidos como sans-culottes. Por quê? Porque na época era moda entre a nobreza os homens utilizarem uma calça que tinha um certo enchimento na área do quadril, do culotes. Como essas pessoas mais simples, esses trabalhadores urbanos usavam calças retas, sem o enchimento, sem os culotes, eles ficaram conhecidos como sans-culottes. E tínhamos também os burgueses, comerciantes enriquecidos, mas que como povo não tinha direito político. Os camponeses era a parcela que mais sofria. Em épocas de má colheita, eles chegavam a passar fome e tinham que pagar impostos. Terceiro estado sustentava o luxo do clero e da nobreza. Vamos colocar em prática? Trouxe para vocês uma pirâmide social para que vocês ajudem a completar. Vamos lá? Primeiro estado. Por quem era composto o primeiro estado na sociedade francesa da época? Clero, muito bem. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro e maior estado era o povo. Ótimo, pessoal. Acertaram tudo, ó. Parabéns. Se nós fôssemos colocar num gráfico o antigo regime, essa sociedade aí da França, essa forma de governo, a gente perceberia que na França a maior parte da sociedade era formado pelo povo. O segundo estado, uma parte formada pelo... Não ouvi. Nobreza. E o primeiro estado? Clero. Isso aí. Muito importante a gente se ater que a Revolução Francesa vai ser resultado de insatisfações, de questões econômicas e políticas relacionadas ao terceiro estado, ao sofrimento do povo. Do terceiro estado, lembra lá, ó. Terceiro estado vai fomentar o que vai vir a ser a Revolução Francesa. Trouxe uma charge aí para refletirmos um pouquinho. Essa charge é do século XVIII. Quem são as pessoas representadas na imagem, pessoal? Ajudem aí. Nossa, mais rápido assim? O Senhor representaria quem com essas 2 pessoas sobre suas costas? O Senhor seria um representante do povo. E esse outro Senhor com uma cruz aqui? Clero. E com esse chapéu cheio de pluma? Nobreza. Muito bem. Mas o que o chargista quer passar com essa imagem? Certo, que o povo está sobrecarregado, que o povo carregava os privilégios do clero e da nobreza com tantos impostos que eles estavam pagando. Muito bem pensado, pessoal. Agora é com vocês. Agora eu quero que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam na aula de hoje. Vocês vão utilizar o aplicativo Canva e em grupos, pode ser de 3 a 5 pessoas, vocês vão criar ou um cartaz ou um vídeo sobre um desses estados que nós abordamos hoje na aula, certo? Vão colocar como eram as condições de vida, vão ser bem criativos
e apresentar para a turma na próxima aula, ok? Pessoal, vamos retomar nosso conteúdo? Na aula de hoje, o que nós vimos? Que a França era um país muito habitado, cerca de 28 milhões de pessoas. Muito bem, que vivia nos moldes do antigo regime, que tinha o absolutismo. Reis e rainhas que não seguiam um livro de leis, ok. Dividido em estamentos, clero, nobreza e povo. Lembrando que o povo era uma classe muito heterogênea, muito diferente, isso mesmo. Tinham pessoas enriquecidas, mas a maior parte era muito pobre e ambos não tinham direitos políticos. Que as insatisfações do terceiro estado vão resultar na Revolução Francesa. Ok, pessoal, certinho. Muito obrigada pela participação de vocês nessa aula. Aguardo vocês em próximas aulas e até breve. Tchau, tchau.